Então, dando continuidade, nós criamos aqui a terceira reta de 3 vetores de força que estão atuando no nosso cérebro, e baseado nesses 3 vetores de forças, nós vamos prever a qualidade e o tipo de expansão de consciência que nós vamos nos submeter. Ou seja, nós vamos estar basicamente manipulando 3 vetores de força no cérebro, que vai garantir uma maior ou uma menor qualidade e quantidade de gnose. Ok? Então vamos lá. Vamos deixar esse vetor aqui, por enquanto, um pouco fora do escopo dessa apresentação que eu vou fazer aqui agora. Vamos deixar esse vetor um pouco de fora, só para a gente exemplificar para vocês o que a gente está querendo dizer como estados alterados de consciência propostos pelos sistemas, as academias arcanas da antiguidade. Então vamos lá. Hoje a gente tem basicamente, algumas escolas de conhecimento espiritual que vão garantir quatro destinos espirituais para você, baseado no conceito de gnose. Então, assim, eu sei, meus irmãos, veja bem o que eu estou falando. Eu não estou falando isso para você. Eu não estou falando que você está errado, que você estava equivocado. Eu só estou trazendo uma informação que vai fazer você ponderar essas verdades e vai fazer você rever os seus conceitos. Porque hoje, 90% dos livros de ocultismo fala que o Samadhi, que o Satori, que o estado de êxtase xamânico e o estado de Tzaddik, da Cabala, das religiões do deserto, do xamanismo do deserto, eles são a mesma coisa, eles são iguais, eles vão te levar para o mesmo caminho. E meus irmãos, com toda a educação espiritual, com todo o carinho, com todo o cuidado, que a alma de vocês merecem e que a história pessoal iniciática de vocês merecem, eu coloco uma informação nova para vocês. Isso é uma informação equivocada. Quem fala que o Samadhi dos yogis, que é igual ao Satori dos budistas, que é igual ao estado de êxtase de iluminação xamânica, que é igual a um estado de iluminação da consciência alcançado pelos tzaddiks, da Cabala e de outras tradições do deserto, do monoteísmo semítico. Está equivocado quem faz esse tipo de afirmação. Por quê? Porque a metodologia, o programa de treinamento de cada uma dessas escolas de conhecimento espiritual são diferentes, manipulando essas forças com objetivos diferentes. Então eu vou dar um exemplo para vocês e provar neurologicamente que o treinamento do yoga vai te levar num determinado lugar, diferente do treinamento do budismo, que vai te levar para outro lugar nos mundos espirituais, que é diferente do treinamento do xamanismo, que vai te levar para outros lugares no mundo espirituais, que é diferente do treinamento da cabala prática, ritualística e cerimonial, e as práticas de balanço e de giro e de dança, tá? Que vão te levar para outros níveis de compreensão, de despertar dos mundos espirituais. Por quê? Por que eles vão levar para lugares diferentes? Porque a metodologia de ensino tem como objetivo manipular diferentes vetores de forças dentro do seu circuito neurológico, do seu equipamento cerebral, e manipulando de forma diferente essas forças, você simplesmente vai vivenciar estado de vida, estados de espírito diferentes. Portanto, quem fala que a Nova Jerusalém Celestial, a Canaã Celestial é a mesma coisa do Samadhi, dos yogis, não sabe o que está falando. Quem fala que o Samadhi dos yogis é a experiência de Satori, é a experiência de Nirvana, não sabe o que está falando. Quem fala que o Nirvana é a mesma coisa que um estado de êxtase xamânico, de percepção do universo animado, não sabe o que está falando. Ou seja, não sabe por quê? Porque não tem acesso a essas informações, não
não se debruçou sobre o programa de treinamento de cada uma dessas tradições, desses colegiados espirituais, e estudou por que o cara ele senta nessa asana, quando ele quer entrar em samadhi, por que o xamã ele pega uma maraca, ele pega um tambor e ele fica bailando em volta da fogueira, por que um cabalista ele vai balançar, vai girar, por que um sufi ele vai girar em torno do seu próprio eixo, por que cada tradição propõe um tipo diferente de prática para se alcançar um estado alterado de consciência. E aí, meus irmãos, quando você começa a manipular frequência cerebral, quantidade de microvoltagem no cérebro e quantidade de neurotransmissor e tipos de neurotransmissores, de mediadores químicos, bioquímicos, você começa a acessar estados de gnose diferente. Você começa a acessar estados de expansões de consciência diferente. Expansão não, alterações de consciência diferente, que vai da expansão à contração da consciência. Correto? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para os irmãos para exemplificar esse argumento, essa proposição que eu estou colocando. Vamos lá. Se você está em estado aí acordado de beta, né? Trabalhando cognitivamente comigo, conversando e assistindo essa apresentação, e você senta numa asana e começa a reduzir a quantidade de pensamentos dentro da sua mente, você vai, se eu botar um biofeedback na sua cabeça para poder medir esses vetores de força, né, numa tela de computador, o que eu vou ter? Eu vou ter que você está reduzindo a frequência cerebral. Se você reduz frequência cerebral, diminuindo a quantidade de pensamento na sua cabeça, e se você para de mexer o corpo, ou seja, de um estado de inércia até um estado de pleno movimento. Se você está aqui, reduziu o pensamento e ficou com o corpo parado, diminuiu voltagem e diminuiu frequência, você entra num estado que eles chamam de samadhi. O samadhi sempre é alcançado quando o cara está paradinho, corpo parado. Essa é a metodologia dos yoga. Pega lá os sutras de Patanjali, você vai ver que o cara ele tem que estar na sua asana, ele tem que ser mestre da sua asana, ele tem que estar confortável naquela posição, tá? E ele tem que reduzir as evoluções, os movimentos dos pensamentos, né? As ondas de pensamento. Então, quando ele reduziu o pensamento e levou o corpo dele a um estado de inércia, ele alcança um estado de gnose, que a tradição esotérica chamou de samadhi. Correto? Que vai do bija ao nirvikalpa samadhi, dentro de uma classificação de conquista e de status. Agora, vamos prever uma outra situação. E se o cara também sentar numa asana e ele não parar os pensamentos dele, mas ficar recitando sutras, que traz uma complexidade de instrução para meditação, onde ele vai acessar ou vai fazer o que a gente conhece como as 49 meditações do budismo, né, em estado de asana, com o corpo parado, mas ele vai pensar sobre a ideia, sobre tudo aquilo, a doutrina, o ensinamento, ou as verdades, né, propostas pelos sutras do budismo. Ou seja, ele vai aumentar a frequência cerebral dentro do equipamento neurológico dele, mas a voltagem vai estar reduzido a bem pouco. Isso daqui vai te levar a um outro estado de gnose. Isso aqui vai te levar a um outro estado de alteração de consciência. Muita frequência cerebral, um estado de hipercompreensão, de hiperclareza, que é um estado flow, né? Um estado que a psicologia cognitiva moderna chama de estado de fluência. Você fluiu e se uniu com aquela ideia, com toda a sua complexidade, e aí você entra em estado de satori. Por quê? Porque no budismo, cara, ele para o corpo dele e ele vai meditar nas verdades dos sutras, ok? Mas e uma outra hipótese? E se ele
em vez de aumentar a frequência cerebral, ele reduz a frequência para alfa, teta, delta, até um estado de quase coma profundo, de sono sem sonhos, mas ele aumenta a voltagem dentro do circuito neurológico dele, movimentando o corpo. Ou seja, ele se concentra em uma só ideia, em um só pensamento, ou pensamento nenhum, mas ele está lá fazendo movimento, ele está dançando em volta de uma fogueira, ele está fazendo movimentos com o corpo, igual aquelas sequências do Gurdjieff, né? E aí você tem uma outra manifestação. Você tem um aumento de voltagem pelo saldo exergônico do bioquímico celular, pelo movimento, né? Nós temos vários documentos e vários estudos hoje em nossa posse desse fenômeno acontecendo no cérebro. Você mexeu com o corpo, você aumenta a voltagem cerebral, ok? Né? Você faz a sua onda aí mais alta, e se você reduz a quantidade, a frequência cerebral, você tem uma metodologia de prática espiritual, ritualística, cerimonial, proposta pelo xamanismo. O que o xamã faz quando ele está em êxtase espiritual? Ele está balançando a sua maraca, ou ele está batendo o seu tambor, e ele está se movimentando, ele está nadando, ele está dançando o seu animal de poder, ele está dançando em volta da fogueira. O xamã, ele está em movimento, com o cérebro em alta voltagem, mas com o pensamento focado em um só lugar. O pensamento focado em uma só ideia. Não passa uma segunda ideia na cabeça dele. Portanto, baixíssima frequência cerebral. Em muitos casos, não tem ideia nenhuma. E aí, o que acontece? Ele acessou um outro tipo de gnose, manipulando esses vetores de força do cérebro dele de forma diferente do yogi. O yogi, ele vai ficar parado com poucos pensamentos. O xamã vai ficar em movimento com poucos pensamentos. E aqui você tem o comportamento do xamã. E aí a gente tem uma quarta possibilidade. E se o camarada ele continua iniciado na operação mágica, ele continua com movimento, o corpo em movimento, dançando, fazendo postura de corpo, fazendo assunção de formas deuses. Ele está com o corpo tensionado, usando a musculatura, a carapaça muscular dele, e com muitos pensamentos na cabeça, meditando em toda uma estrutura de símbolos, em toda uma metáfora simbólica, na qual o universo psíquico dele, o intra-universo dele está organizado, e aí ele acessa um outro tipo de gnose, um outro tipo de alteração de consciência, que é o estado de desperto do Tzaddik, ou do iluminado das tradições do deserto, tipo o sufismo, tipo a Kabbalah, tipo algumas práticas africanas. Então, assim, quando o iniciado na operação mágica dele, ele está em movimento e meditando em toda uma metáfora simbólica, uma estrutura de símbolos metafóricos, organizando todos os pensamentos dele num todo coerente, complexo, com os pensamentos dele em estados de alta frequência, de hiperfrequências cerebrais, de gama para lá, de pelo menos 40 ciclos para lá, e ele ainda está em movimento com o corpo, ele está fazendo os balanços frontais, os balanços de eixo e os balanços laterais e outros balanços, ou dançando em volta de uma fogueira, batendo o tambor e fazendo outras atividades, como no caso da magia sexual também, que o corpo está em ação. O que acontece? Ele acessa um outro tipo de gnose, ele acessa um outro tipo de estado alterado de consciência, e aí ele... Que tipo é esse? Um tipo específico, onde ele pega dos 3 vetores de força, ele manipula a voltagem e joga a voltagem lá para o alto. Ele manipula a frequência cerebral, joga a frequência cerebral lá para frente. E aí ele se encontra dentro desse quadrante, praticando a metodologia e o programa de treinamento mágico dos tzaddiks, dos justos, dos retos, ou seja, dos cabalistas. Correto?
E aí a gente tem um terceiro componente. E esse componente, ele vai determinar a maior ou a menor quantidade, ou a maior ou a menor qualidade dessa informação. Porque esses dois componentes neurológicos aqui vão garantir a sua quantidade de pensamentos envolvidos no processo consciente. Agora, quando você começa a manipular a quantidade de mediadores bioquímicos no cérebro, você começa a trabalhar não com o conceito de quantidade de pensamentos, mas com a qualidade dos pensamentos que vão gerar as memórias que vão ser armazenadas dentro da sua psicosfera, dentro das memórias da sua alma. E aí, essas memórias vão ser mais ou menos reais, vivas, dependendo da maior ou menor qualidade ou quantidade de neurotransmissores envolvidos no processo. Então, por exemplo, com muita serotonina, você vai incluir nas moléculas de memórias criadas no seu campo kármico, na sua aura, você vai criar memórias vívidas. Quando você lembrar, essas memórias vão estar carregadas de emoções. Agora, quando você começa a manipular neurotransmissores como a dopamina, você começa a garantir uma maior ou menor qualidade nessas memórias de detalhes, de atenção, de processamento cognitivo. Ou seja, não, mas eu quero manipular os neurotransmissores da noradrenalina e da adrenalina. Aí você vai garantir a participação do seu sistema reptiliano. Ou seja, dependendo do neurotransmissor, na criação daquelas memórias que você está envolvendo, né? O processo da operação mágica, a criação daquelas realidades internas pela magia do verbo criador, da magia de Thoth, o que vai acontecer? Na criação das moléculas de memória, que são feitas por cheiro, gustação, visões, audição e todo o sentimento que envolve, que aglomera essas informações da memória, você simplesmente vai ter uma melhor ou uma pior qualidade dessas memórias. E aí essas memórias vão ressoar dentro de você como um talismã, como um feitiço, e essas memórias existindo verdadeiramente de forma vívida dentro de você, você vai induzir essas manifestações no corpo físico. Por isso, meus irmãos, que a qualidade da gnose está diretamente envolvida na equação de causalidade para manifestação ou não das suas operações mágicas. Para o resultado positivo ou negativo das suas operações mágicas. Para a efetividade ou não das suas operações mágicas. Porque quando você monta a equação dos elementos necessários para fazer uma coisa acontecer, uma dessas coisas é a qualidade da gnose. E a qualidade da gnose vai ser determinado por esses vetores de força dentro do cérebro. E aí, quando você chega na hora de manipular os vetores de força dos mediadores bioquímicos do seu cérebro, se você aumentar a quantidade de dopamina, você aumenta a sua concentração. Se você continua. E a melhora da imagem fica mais colorida. O som vem melhor. Você percebe melhor o cheiro, o gosto. Por isso que na medida que o cérebro envelhece, o idoso ele vai perdendo a capacidade de 80% de sentir cheiro, de sentir gosto, de visualizar, de ouvir mentalmente sons. Porque ele vai perdendo o neurotransmissor, o cérebro está envelhecendo. Se você consegue manipular a quantidade de dopamina, você consegue melhorar essas informações, né, essas submodalidades das imagens. Se você melhora a quantidade de serotonina, você acrescenta a essa memória estados emocionais. Isso daqui para mim pode ser uma caneta. E eu não tenho emoção nenhuma com relação a essa caneta. Agora, se eu quiser associar essa caneta a profundos estados emocionais, a memória dessa caneta dentro da minha alma, ela vai repercutir e vai ser plantada cada vez mais profundamente. E aí o meu cérebro límbico vai ser envolvido na produção dessas memórias. E dependendo do neurotransmissor, se não for serotonina, mas for noradrenalina e adrenalina propriamente dita, até o meu sistema reptiliano, o meu cérebro reptiliano bestial, vai se envolver no processo. E as memórias vão ser profundamente cavadas e plantadas em camadas cada vez mais profundas do ser, em estratos cada vez mais profundos. E aí eu olho para uma caneta e eu olho para a imagem de Shiva. Se eu tiver memórias
gravadas superficiais, Shiva. Legal, pô, legal. O cara, cabelinho ali, pô, pá, serpente no pescoço, tridente, legal. E se eu sou devoto de Shiva? E se eu produzir, se eu manipulei esse vetor no meu cérebro através da devoção, e aí eu comecei a produzir mais serotonina na fenda sináptica, além de todos esses outros vetores. Shiva para mim vai ter outro significado. Eu vou falar Shiva, se eu sou devoto, autorrealizado, um Bhakti Yoga autorrealizado. Primeira coisa que você percebe de um Bhakti Yoga autorrealizado é que ele, quando ele olha para a imagem, a telesmática da divindade de devoção dele, e ele recita o nome da divindade, ele se derrama em lágrimas, em choro. Shiva! É outro tipo de memória, cara. É outro tipo de memória. E se o cara ele tiver não só dopamina, mas serotonina e também noradrenalina e adrenalina envolvido na produção das memórias, dos estados de gnose com relação a esse sistema do shivaísmo, quando ele falar, ele não vai só chorar de emoção, ele não vai ativar só o sistema límbico serotoninérgico, ele vai ativar também o cerebelo, o sistema reptiliano, e aí ele vai, Shiva! O corpo dele já vai assumir uma postura. O corpo dele vai assumir uma comunicação não verbal. Ele vai assumir um comportamento de devoto. Viu qual que é a diferença entre uma pessoa que entra em estado de gnose, qualquer um desses aqui, o estado de Tzadik, o estado do xamã, o estado do samadhi e o estado de satori, qualquer um deles, eu ainda tenho esse elemento, os mediadores bioquímicos para determinar a qualidade da experiência. Se eu tenho muito neurotransmissores, neurohormônios, esses mediadores bioquímicos, eu tenho melhor qualidade, eu tenho uma maior parte do meu ser envolvido no processo de ser, de vivenciar aquela história. Mas se eu tenho pouco neurotransmissores, que é o caso dos deprimidos, uma pessoa deprimida, o que geralmente um deprimido, como que ele relata o mundo? Tudo sem graça, não sinto emoção, não sinto alegria, não sinto sentimento nenhum, não sinto gratidão por nada. O cara olha para o mundo e ele não vê um vermelho vivo, um azul, um verde. Um deprimido olha para o mundo e vê um mundo cinza, em tons de cinza. E aí, por quê? Porque ele está com baixos níveis de neurotransmissor. É o caso que acontece com um cara que toma uma bala, um êxtase. Porque é um ativador de estado alterado de consciência que vem na fenda sináptica, na pré-sináptica aqui, ó. Chega aqui, e tudo que você armazenou comendo proteínas, que estava guardado aqui, ele vai e solta tudo aqui para a área, né, entre os neurônios e deixa disponível aqui para ser degradado por uma enzima chamada IMAL, que é um inibidor da monaminoxidase. É uma enzima que degrada o excesso. A gente costuma chamar isso em Cabala de o querubim que está a postos com a espada flamejante à beira na porta do jardim do Éden. Porque é esse cara aqui que não vai deixar a quantidade de neurotransmissores, esses mediadores bioquímicos, tô certo, aumentar para te deixar em estados de arrebatamentos de êxtase. Por esse querubim, isso aqui é um querubim químico, é uma entidade bioquímica, e esse cara aqui, quando começa a soltar muito neurotransmissor no seu sistema bioquímico, no seu sistema, na fenda sináptica, ele vai lá e limpa a fenda sináptica e te devolve para o estado de profano. Um estado de ver a vida com tons de cinza. Você não vê significado, você não vê propósito na sua vida, você não tem uma missão, você não tem uma visão, você não tem uma política de qualidade no seu trabalho espiritual. Ou seja, você simplesmente está entregue às ondas do inconsciente coletivo, às correntes de tendências do inconsciente coletivo, aonde um vai, você vai junto, cara, tá na moda. Tá na moda, então você vai junto. Se um tá usando um tipo de tênis, você compra também. Se um resolveu comer um tipo de comida, você vai também. Você não tem individualidade mais, porque você não tem o necessário, os pilares necessários para erguer a sua espiritualidade em cima de bases fixas, firmes.
estáveis. Você não tem o que é chamado de asana. Você não está em cima de algo durável. Os seus valores não são eternos. A sua escala de valores, a espiritualidade tá renegada a segundo plano. Primeiro minha roupa, primeiro meu carro, primeiro minha casa. Depois eu compro livro, depois eu faço cursos, depois eu construo um templo, depois eu invisto meu tempo em práticas espirituais. Depois, se sobrar, na sua escala de valores, a espiritualidade, o despertar, a criação de valores eternos que vão te acompanhar e que nem a morte pode te tomar depois que ela vir resgatar seu corpo físico, que você tiver que devolver esse veículo de manifestação da consciência para a Mãe Terra, para a matéria, depois que tiver só você. E aí que você não tiver mais carro, não tiver mais casa, não tiver mais joia, não tiver mais nada, né? Porque caixão não tem gaveta. E aí como é que você vai fazer? Você não tem como botar as coisas que você comprou nessa vida no caixão. E aí você fica, caramba, eu perdi uma encarnação toda porque eu estabeleci outras prioridades na minha vida. E essas prioridades demandam isso aqui, ó. Porque quanto mais mediadores bioquímicos você tem na fenda sináptica, mais sentido você vê na vida, mais sentido você vê na sua vida, mais sentido, mais propósito, você é imbuído de um senso de propósito. E quando você é imbuído desse senso de propósito, as coisas fazem sentido, as coisas se encaixam. Você vai beber um copo d'água, isso tem um significado para você. Você está tomando banho, o banho tem um significado para você. Você se relaciona com o universo e você percebe que o universo é vivo. E se o universo é vivo, você é possuído por uma sensação de comunhão, do grego, koinonia. Koinonia é aquele estado de união com o todo. É o que a tradição esotérica do Ocidente chama de consciência de nono grau. Nono grau é fácil diagnosticar o nono grau. É o cara que entra numa casa e pede licença ao espírito da casa. Ele vai comer um prato de comida, ele conversa com o espírito da comida para nutrir a alma dele e parte daquela comida ser transformada em poderes psíquicos, nutrir e manter a saúde dele. A comida se transforma num remédio, se transforma num sacramento. E aí você ceia todo dia. Você vai almoçar, você está ceando a Santa Ceia. Você está comendo do corpo cósmico de Deus. Você vai beber um copo de água, o copo de água se transforma num sacramento, no sangue do Cristo cósmico, né? Do Horus cósmico, do sol espiritual. E aí você come, você bebe daquela energia vital e come daqueles ensinamentos, daquela doutrina, daquele pão. E aí você, caramba, esse cara é nono grau, esse cara, ele tem um relacionamento íntimo com o universo. E aí você percebe alguns magos que não têm acesso aos estados alterados de consciência, nem valor a essas coisas ele dão. Ele acha que gnose não tem necessidade. Ele acha que estados alterados de consciência não precisa. E se não precisa, como que ele vai transitar nas diferentes tipos previstos pela tradição, pelo legado? Como que ele vai transitar? Como que ele vai ser conhecido, como era conhecido na antiguidade, como o andarilho das estrelas? Porque cada estrela dessa, há estrelas e estrelas. Cada estrela dessa te dá um estado, cada plano, cada esfera dessa, estelar dessa, cada parte estelar do seu ser, que você integra a consciência, te dá um estado de gnose diferente. E aí assim, a pergunta que não quer calar, e assim eu não vou ter como não fazer essa pergunta para vocês. Depois disso tudo, meus irmãos, gnose, estados de êxtase mágico e de transes místicos, estados de alteração de consciência, manipulando voltagem cerebral, frequências cerebral e quantidade maior ou menor de neurotransmissores e neurohormônios dentro da fenda sináptica, manipulando o gráfico trigonométrico de manifestações do comportamento dessas energias dentro do cérebro. Depois de todo esse conhecimento que a própria ciência moderna, acadêmica, que não tem a resposta para tudo, mas já fez um excelente favor para a gente.